Então vamos aqui agora falar sobre algo importante para a teologia. Isso aqui é muito importante. É a doutrina do pecado original. O que é o pecado original? O que nos ensina essa doutrina? Primeiro, por causa de Adão, todos nascem em pecado. Veja aqui, Salmo 143, verso 2: E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esses textos mostram a universalidade do pecado, e que o pecado atingiu o homem desde a madre. O homem já nasce pecador. A doutrina da representatividade. Romanos 5,12, a Bíblia nos diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A doutrina da representatividade mostra que Adão era nosso representante. E essa doutrina é muito importante porque ele, como nosso representante, o que ele fizesse de bom ou de ruim iria refletir nos seus descendentes. Embora a doutrina da representatividade não esteja de forma clara na Bíblia, mas ela está implícita nos textos. E isso a gente pode ver por analogia em relação a muita coisa em nossa vida. Por exemplo, um pai de família, se ele fica desempregado, consequentemente vai afetar toda a família. Um governante, o que ele fizer de bom ou de ruim, as decisões que ele tomar, se não forem boas, vai refletir na sociedade. Se forem ruins, vai refletir na sociedade. Então, todas as decisões que um representante toma, seja ele representante da família, seja ele representante da nação, do município, do estado, seja ele representante na igreja, na empresa, o que ele fizer vai refletir nos demais que estão debaixo da autoridade dele. Se um empresário não tomar boas decisões para a sua empresa, pode refletir de forma negativa para os seus funcionários, porque ele é o representante legal daquela empresa. Então, Adão era o representante legal da humanidade. Mas quem escolheu Adão? Não fomos nós, mas foi Deus. E com certeza Deus não iria escolher um representante ruim, porque Adão era perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus, isento de pecado. Ele tinha total liberdade para escolher ou não pecar. Mas veja bem o texto que reforça a doutrina da representatividade. Quem comeu o primeiro fruto? O texto mostra que quem comeu o primeiro fruto foi Eva. Quando Eva morde o fruto, acontece alguma coisa? Se vocês observarem, não acontece nada. Mas depois que Adão come o fruto, diz o texto que os olhos de ambos se abriram. Ou seja, Eva não era a representante da humanidade ali, era Adão. É por isso que Paulo chama Cristo de segundo Adão. Porque Cristo é o nosso representante legal, substituindo o primeiro Adão que falhou. Adão, assim que morde o fruto, fazendo o ato de desobediência, os olhos de ambos se abrem e vê o juízo de Deus. A segunda prova que nós temos da doutrina da representatividade foi o juízo de Deus sobre Adão. Quando Deus julga Adão, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Veja, não somente ele ia carregar a culpa do seu erro, mas a terra estava sendo julgada, estava sendo penalizada por o ato de um homem, porque ele era o representante de Deus aqui na criação. Ele era o administrador. E ele fazendo isso, ele passa todas as consequências dos seus atos para os seus descendentes e para a natureza também. De forma que, quando o homem nasce, ele nasce pecador, herdando assim o que a gente chama em teologia de pecado original.
Então, o pecado original foi o primeiro pecado cometido na origem do mundo, na criação. Foi o primeiro ato de erro do homem. O primeiro erro cometido, nós chamamos de pecado original. Foi o ato onde o homem desobedece a Deus e come do fruto proibido. Bom, essa é a doutrina da representatividade.